Olá, irmãos e irmãs do Irmandade Nerd Podcast, aqui é o Marlon Marins, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E aqui é o Renan, sejam bem-vindos. E hoje, bora lá falar sobre as duas últimas séries, as duas últimas que são as duas primeiras séries da Marvel, né, Renan? Esse episódio também é meio que uma continuação do episódio que a gente já falou da Marvel, né? Só que quando a gente falou lá da Marvel, a gente falou do universo em si, da ideia de universo compartilhado. E como é que o universo Marvel mudou essa noção que a gente tem, né? Sim. De universo compartilhado e tal. E lá a gente chegou a mencionar a questão do futuro, das né? séries que estavam chegando. O futuro da Marvel, que a gente também já tinha comentado lá no episódio sobre a Disney Plus chegando no Brasil, que foi novembro, outubro do ano passado, né? Chegou em novembro, a gente fez o episódio em dezembro pra comentar o primeiro mês e dizer as novidades que vinham pra esse ano. E agora a gente vai falar das... Agora a gente vai falar das duas séries que já chegaram e já terminaram. Sim. O que a gente achou delas, né? E o que isso pode dizer pra gente, pode criar de expectativa pra séries no futuro, né? Tá vindo aí Loki, tá vindo vários outros, tem filme também do Doutor Estranho, muita coisa vindo da Marvel. A gente também deu uma semaninha a mais aí pra falar, ao invés de falar semana passada, pra dar um tempo de todo mundo assistir. Isso, eu mesmo assisti essa semana tudo. Eu assisti de segunda a sexta o Falcão e o Soldado Invernal. A gente tá perdoando mais do que a Marvel e a Disney, que tipo, a Marvel e a Disney na segunda-feira já começa a soltar uns spoilers. Sim. Não, sexta-feira é dia de sair série da Marvel, você tem que ficar longe da internet, longe do Twitter, ou bloquear todas as palavras lá pra não pegar nenhum spoiler. E aí na segunda-feira a própria Disney já começa a se sentir livre pra contar as coisas. Pra eles, se tem o fim de semana pra ver, não viu, a gente vai começar a falar aqui então, né? É isso. Não, igual... Eu vou dar um exemplo, acho que foi a primeira vez que eu reparei que a Disney tava fazendo isso. No final da segunda temporada de The Mandalorian, tem um anúncio. E aí, tipo, eu vi todo mundo comentando na sexta, só que chegou na segunda-feira, ela foi e confirmou o anúncio no Twitter. Sim. Então, tipo, se você não viu o anúncio durante o fim de semana, a gente anuncia aqui. Foi tipo isso, e é o que ela tá fazendo no geral. Isso, mas então a gente vai falar hoje dessas duas séries, né? A gente vai falar tanto sobre o WandaVision quanto sobre Falcão e Soldado Invernal, ou The Falcon and the Winter Soldier. A gente vai tentar primeiro falar das nossas expectativas pra série, bem como o que já tinha sido dito, e aí lá na segunda parte a gente vai comentar o que a gente achou depois de terminar, ou seja, a partir da segunda parte de cada bloco vai ter spoiler. A primeira parte não tem. Recomenda que você... a gente vai começar comentando o que tinha sido anunciado, vai dar aquelas impressões gerais sem dar spoiler, e depois a gente vai entrar em spoiler. Quando começar spoiler a gente avisa, tá? Pode deixar. Então a gente recomenda que para essas partes de spoiler, ou você não se importe de tomar spoiler, ou se assista, né? As duas estão totalmente disponíveis no Disney Plus, com os documentários de bastidores também, todos os dois já estão. Então... E aí, por fim, pra terminar cada bloco de cada série, a gente vai comentar o que a gente imagina que é o futuro para esses personagens, né? Sim. Então a gente vai, ao longo, talvez não esteja disponível quando ele sair, a gente deve colocar os tempos bonitinhos lá na descrição pra você saber onde tá cada parte, caso você queira ouvir só de WandaVision, porque você só assistiu WandaVision, ou só de Falcão e Soldado Invernal, se você tiver assistido só uma, ou você quer pular a parte de spoiler, a gente vai colocar os tempos ali. Isso. Talvez não esteja disponível quando sair, mas a gente vai colocar o mais rápido possível. Sim. E por fim, essa aqui é a coisa acho que mais importante que a gente tem que lembrar, que essa é a nossa opinião. Claro. E a nossa opinião pode ser diferente da sua, e a gente quer ouvir sua opinião, então bota aí no comentário do vídeo do YouTube, se você estiver vendo no YouTube, ou manda pra gente nas redes sociais, caso você não esteja no YouTube, você esteja numa das plataformas de áudio. Mas é claro, comenta lá e respeita a opinião dos outros, né? É o mais importante de tudo. Exatamente. Vamos lá pra parte, então, da WandaVision. E sem spoiler pra começar, né? Então tá tranquilo por enquanto. Vamos começar sem spoiler. Vamos falar o que era a promessa, o que eles planejaram fazer com a série e... se cumpriram, se chegaram lá. A promessa de WandaVision era explorar os sentimentos da Wanda. Claro, também tem... É importante de eu continuar. É claro, deixar que vai ter spoiler até Ultimato, porque... a série que se passa depois ali do Arco do Infinito. Nem pra gente falar da premissa. Então, assim, não vai ter spoiler das séries, mas se você não viu Ultimato, não viu Guerra Infinita... O que você tá fazendo? Você tem que ir lá ver, então...
Mas vamos lá. A promessa que o WandaVision tinha era explorar os sentimentos da Wanda e do Visão depois do evento de Guerra Infinita e de Ultimato, né? Uhum. Isso se fazia necessário porque não, já que muita coisa acontece com ambos, especialmente lá em Guerra Infinita, mas eles não tinham tempo para explorar isso num filme. Sim, não tinha como. Imagina eles parando para explorar isso num filme que tem 60 e poucos personagens diferentes. Pois é. Precisava de uma série pra explicar isso mesmo. E essa é uma questão que eu acho interessante de falar. Era necessária essa exploração? E sim, eu acho que era. Sim, né? total. Tipo... Sim, dá bastante profundidade pros personagens ali. E era algo que não teria como colocar... Tipo, daria pra fazer um filme standalone, talvez desse pra fazer um filme. Mas eu acho que não seria tão interessante quanto o formato de série. Apesar de que eu tenho minha opinião de que daria pra colocar num filme, assim, se cortasse algumas coisas que são meio irrelevantes ali, mas se a pergunta é se era necessária essa exploração, realmente era, sim. Sim. E então eles resolveram fazer essa exploração ao longo de 9 episódios, né? Eles falam que eles têm uma filosofia de todas as séries terem 6 horas. Uhum. E aí vai ter as séries de 30 minutos, vão ter 10 episódios de meia hora pra dar 6 horas. E os episódios e as séries de 1 hora vão ter 6 pra manter esse formato, essa ideia de 6 horas, né? Outra coisa que eles falaram é que seria uma forma de homenagem ao formato de sitcoms, né? Que é bastante popular nos Estados Unidos desde a década de 50 e que hoje em dia a gente acostumou. Eu acho que desde o começo desse século pra cá a gente acostumou mais com esse formato, né? WandaVision é muito metalinguagem nesse sentido, porque é uma série imitando outras séries, é bem engraçado de ver, principalmente os primeiros episódios, né? Depois eles começam a entrar bem na história ali, e vai meio que saindo um pouco disso, mas assim, se você olhar, acho que os únicos 2 episódios que não tem, assim, um grande sitcom referenciado, assim, muito evidente, são o 8 e o 9. Nos últimos 2. Os outros tem. Sim. Todos os outros tem. Não dava tempo de inserir, assim, ele precisava contar o fim da história, mas nos outros todos tem algum elemento de sitcom. Alguns dos vários sitcoms usados como referência são I Love Lucy, The Dick Van Dyke Show, Bewitched, The Brady Bunch, Full House, Growing Pains, Malcolm in the Middle, The Office, Modern Family, The Monsters. Sim, fazem bastante referência. E acho que uma coisa que a gente já pode comentar aqui, na nossa opinião, é se essas homenagens aos sitcoms foram bem feitas e se fez sentido. No começo não parecia fazer muito sentido pra mim, mas é aquele negócio, a série vai desenvolvendo bem aos poucos, né? Os primeiros 3 episódios são muito estranhos, assim, eles são muito... Você não tá entendendo o que tá acontecendo mesmo, assim, né, quando você via. Mas aí você vai entender depois que era, né, ela gerando aquele mundo, então, e pegando referências de coisas que ela, né, era muito legal puxar isso do personagem, de coisas que ela vivenciou na infância com a família dela e tal. Sim, e assim, mas eu acho que ela foi bem feita, eu acho que eu botaria também a questão de bem feita, porque, por exemplo, o primeiro episódio, o roteiro dele é praticamente uma versão atualizada, não sei se seria o termo mais certo, de um episódio do Dick Van Dyke Show. Uhum. Tipo, eles praticamente pegaram o roteiro daquele episódio e adaptaram pro universo ali. Né? E você acha que essas homenagens aos sitcoms, elas têm um efeito maior para os americanos ou ela conseguiu ser para todos? Acho que pra quem consome muito coisa da cultura americana, deu pra fazer sentido. Uma pessoa, tipo, que não conhece esses shows ali, as referências, não iria entender mesmo. E no meu caso, pelo menos eu acho que nós conseguimos entender bem, tipo, deu pra transmitir a mensagem das referências. Eu acho que sim, se você pensar que muita gente cresceu com Maluco no Pedaço, Eu, Patroa e as Crianças... A gente consome muita coisa dos Estados Unidos, então não tem como a gente não... Deu pra entender as referências. Então tem muita coisa. Tipo, os shows antigos talvez nem tanto, assim, mas igual eu já conheci o Dick Van Dyke Show. I Love Lucy. Eu conheci o I Love Lucy, eu já conheci o Bewitched, eu conheci o Full House, e o Full House por acaso ainda teve esse remake, né? Retorno, né? Sim. Que foi o Fuller House. E o mais legal do Full House é porque ele não é só uma referência, mas como é algo pessoal pra Elizabeth Olsen, né? Que é a Wanda. Sim. Porque ela cresceu no set de Full House por causa das irmãs dela, né? As irmãs dela, a Ashley e a... Eu sempre esqueci o nome das duas. Das irmãs Olsen, eu não vou lembrar. É Ashley mais alguma coisa. Que as duas irmãs dela mais velhas, que eram as gêmeas, elas revezavam o papel de uma personagem em Full House. Uhum. E ela tava sempre ali por perto. Então ela praticamente viveu no set de Full House. E assim, e é muito legal você ver, por exemplo, isso. O diretor, além de já ter experiência com isso, ele atuou também no sitcom.
Então, assim, eles estavam num ambiente meio próximo, né, disso. E, assim, igual o primeiro episódio eles gravaram com uma audiência presencial e tal. Só pra dar a informação aqui, eu fui pesquisar, é Mary-Kate e Ashley Olsen. Então, tipo assim, eles criaram uma vibe toda de sitcom que eu acho que transcreveu bem pra série. Sim. E pra vibe que eles queriam, né? E além da Feiticeira Escarlate e do Visão também, eles prometeram que viriam vários personagens antigos voltando, incluindo uma que ia aparecer pela primeira vez na sua forma adulta, né? Que é o caso da Mônica, né? Não é spoiler, é porque foi anunciado antes. Não é spoiler. Mônica Rambeau. Esses retornos, eles foram bem feitos? Você acha que foi bem feito? Foi necessário? Sim, eu acho que foram. Eu acho que assim, igual, a Mônica pra mim é a personagem que de longe foi mais bem explorada dos três, né? E na minha opinião só ficou faltando porque assim, teve ponta solta tanto com o Jimmy quanto com a Darcy. Acho que só isso pra mim que é a questão. Mas a gente vai comentar isso quando a gente for falar de spoiler. É mais fácil falar disso quando a gente for falar que tem de spoiler, né? Porque vai acabar mencionando muita coisa ali. E assim, o nome da série, ele inicialmente foi recebido com receio, né? Por soar meio bobo, estranho, né? WandaVision. Mas os produtores, eles garantiam que faria sentido e a gente ia acostumar com ele quando a gente visse na série. Então eu acho que é interessante perguntar, qual foi a sua primeira reação quando você ouviu o nome WandaVision? Não tem como ser o nome mais direto ao ponto, né? É uma série sobre a Wanda e o Visão. Qual é o nome da série? WandaVision. É isso. E não tem nem o E no meio, né? WandaVision. Eu julgo que eu tava no coisa que achou o nome meio bobo, meio estranho. Eu realmente, tipo, quando eu ia falando, eles vão fazer uma série que chama WandaVision, eu falei, que nome? Sim. Mas a gente realmente se acostumou. Wanda and Vision. Wanda and Vision, porque já ia ter outras séries como Falcão e Soldado Invernal, que ia já usar esse E. Mas eu acho que assim, desde então, agora que eu já vi a série e tal, pra mim, o nome a gente esqueceu bem encaixado, já. É um nome bem direto ao ponto, assim, é bem WandaVision. E por fim, a promessa principal que essa série tinha é que ela ia explorar os acontecimentos pós-Ultimato, mas também mostrar o que a Wanda era realmente capaz, que o Visão era, né? E finalmente introduzir a Feiticeira Escarlate no universo cinematográfico da Marvel. Né? Que eu acho que é uma coisa que eu só fui parar pra perceber quando eu fui pensar nessa série. Que, tipo, a gente sempre falou com ela, a Wanda, a Feiticeira Escarlate, não sei o quê. Mas em um momento dos filmes, até agora, ela tinha recebido esse nome. Esse nome. Ela vira a Feiticeira Escarlate a partir daqui, né? Sim. Então, tipo assim, essa série realmente foi pra ser isso. Mas agora, começam os spoilers. Esse último pra gente discutir, a gente tem que entrar em spoiler. Sim. Então fiquem avisados, né? Então agora a gente vai falar spoiler sobre a história do começo ao fim, né? Sim. Então bora lá. Primeiro vamos comentar essa promessa principal, né? Ela foi cumprida? Eles realmente mostraram que a Wanda era capaz? O que o Visão ou era? E introduziram a Feiticeira Escarlate de vez? O que você acha? Eu acho que sim, mano. Tipo, só de você imaginar que assim... E tem uma fala no 6º episódio que esclarece isso muito. Que é quando... Estamos falando de spoiler, então posso falar isso. É quando o Mercúrio o Mercúrio, Ralph Bohner, vira pra ela e fala assim: nossa, você chegou muito longe daquela pessoa que levitava as coisas e dava pesadelos pras pessoas. E, tipo, realmente, tipo, é isso. A série vai mostrando como ela cresceu bastante, né? O nível de poder dela. Já que ela é uma das personagens mais fortes do universo da Marvel, né? Ela é, tipo, uma das mais, que tem o poder mais... ela é assim, a gente tem que lembrar que ela não é chamada de mutante, ela não é uma mutante no universo da Marvel cinematográfico, né? Porque na época mutantes era propriedade da Fox. Mas se você for olhar nos quadrinhos, por exemplo, ela é que é considerada um mutante nível ômega. Nível ômega, nível final. Ela tem poder de alterar a realidade, tipo assim, é nesse nível, o nível de poder dela. Então não tem nem comparação assim, com vários outros super-heróis. Ela é considerada como um ser Nexus no quadrinho. Tanto que se você não entendeu o porquê que o 8º episódio tem um comercial do Nexus, é por causa disso. Porque o poder dela no quadrinho, ela é considerada um ser Nexus, que é um ser que consegue manipular a realidade. Sim.
É verdade, é interessante esses comerciais que tocavam ao longo dos episódios, né? Do nada, soltavam um episódio bem parecido com a da própria, tipo, nos episódios primeiros lá, era aqueles comerciais dos anos 50. É bem interessante isso. Foi tipo, e tem muito a ver com o passado e com o futuro dela também. Esse do Nexus é muito pro futuro do que ela é. Sim. E tal. E você acha que foi feito de forma... o desenvolvimento dela foi feito de forma satisfatória? O arco dela foi bem construído? Eu acho que deu pra ter uma noção do que ela tava sentindo, né, dos traumas que ela tava vivendo e as motivações que levaram ela a criar o Rex e tal. Então, eles conseguiram fazer um arco bem interessante pra ela. Apesar de eu achar que a série começa do nada e ela termina onde ela começou, né, porque termina com ela de novo nesse estado, né, meio triste até. Mas é porque, assim, eu acho que a questão dessa série não era, tipo, fazer ela criar algo novo e tal, mas era... Porque, assim, a ideia dessa série é ela passar pelos estágios do luto. Sim. E se você for pensando, tipo, ela passa por vários desses, né? Ela passa bem mais pelo estado da negação do que todos os outros. Mas ela passa. Os 3 primeiros episódios é negação, praticamente. Acho que a partir do 4 e do 15 você já começa a ver a raiva. Quando chega lá no 7º episódio, ela já tá na depressão. Sim. E aí, que é o processo todo final ali. Mas eu acho que realmente eles conseguiram traduzir bem a questão do luto pro arco dela, né? Encaixar ela ali dentro desse arco do luto. Sim. Sim. E também é um processo dela descobrindo, tipo, não a força dela como nas pessoas que voltam dela, mas a força dentro dela, né? Uma força que ela tinha, só que ela nunca tinha ela não sabia explorado. Que ela tinha. E o arco do que Visão é uma coisa também. Mas antes da gente falar do arco do Visão, acho que é muito interessante, porque isso é uma das coisas que eu falo muito, especialmente desde que eu perdi minha mãe, que é, a gente às vezes vê a morte, a perda de alguém como algo triste, mas a gente tem sempre algumas coisas boas acontecem a partir dessa morte. Tipo, não é pra justificar a morte, né, claro. Sim. Mas, tipo, você acaba conhecendo gente, porque você acaba aproximando talvez de uma pessoa que você não era tão próximo, mas a pessoa foi tão presente, ela tanto te ajudou ali, que você acaba criando um relacionamento maior com aquela pessoa que você talvez não criaria. E é muito disso, essa ideia, tipo, o luto despertou nela o conhecimento de si próprio, sabe? Total, sim. Então acho que, tipo, é bem feito o arco dela. E aí tem o que você já começou a falar, né? O arco do Visão e do O Visão. Que eu acho que é a coisa mais legal pensar, porque tem o Vision e o The Vision, né? Que o Visão em si, acho que o arco dele é um pouco mais discreto do que o da Wanda, né? O da Wanda é o centro de tudo, né? O Visão é a prova de que ninguém morre no universo da Marvel. Todo mundo pode voltar em algum momento. Então, né, ele vai, ele vem, ele morre, ele volta. E aí no fim termina com o Visão lá. O Visão, pra onde é que vai o Visão, afinal de contas, no fim daquilo tudo? Isso é uma das coisas que não tipo, não se é fala, a coisa né? mais sem explicação da temporada. Tipo, o Visão foi embora, é isso? Ele foi, vou embora, tchau. E aí fica o outro Visão, né, tipo... Tem um nome aquele Visão? E eu acho... é assim, o Visão branco é chamado de O Visão. O Visão, seria o Visão. E o que a gente acompanha, ele chama de Visão. Só Visão. Literalmente. E assim, eu acho que o arco do Visão, ele é um pouco mais explicado do que o do Visão, né? Que o Visão, ele aparece no final do 8º episódio. Nos últimos minutos ali, né? Deixa aquele gancho. Mas eu acho que ele é um arco que não foi feito pra agora, né? Ele vai ser uma coisa que vai ser explorada. Talvez no segundo, né? Porque é o seguinte, é uma coisa que eu vi, eu acho que foi a produtora comentando, né? Que é, o fato dele ter as memórias do Visão não faz dele o Visão que a gente conhece. Porque ele não vai ter os sentimentos pela Feiticeira Escarlate. Você ter a memória de alguém... Não é ter os sentimentos. Não vai te criar os sentimentos por aquela pessoa. Sim, realmente. Tipo, ele não vai ser aquele monstro, aquele vilão que tava atacando, sendo controlado, mas ele vai começar a se criar a partir dessas memórias, né? Eu acho que o personagem também serviu pra mostrar um pouco mais do ator, porque o ator em si nunca tinha aparecido sem a fantasia toda do Visão cobrindo o rosto dele. Foi a primeira vez que a gente viu, né? Mas eu tenho dó, tá? Acho que uma das pessoas que eu tenho mais dó é do Paul Bettany.
Porque o cara foi pintado de 3 cores diferentes nessa série. Não foi uma, não foi 2, foram 3. Pior. E você pergunta, onde é que tá a terceira cor? A terceira cor tá nos episódios que são em preto e branco. Ah, lá era uma cor diferente, né? Porque nos episódios em preto e branco, se pintassem ele de vermelho, ele não ia ficar aparecendo muito bem na câmera. Não ia ficar bom. Então, nesses episódios que são em preto e branco, ele tá pintado de azul. Ah, ele tá de azul. É um visão Então, azul tipo, ali. Nos 2, 3 primeiros episódios ele tá de azul. Aí no restante, o visão que a gente conhece, ele tá como vermelho lá. E tem o visão que é branco. Então o cara foi pintado de todas as cores diferentes. Sim. Vamos falar da Mônica, então? Agora vamos passar pra Mônica, que, na minha opinião, ela é uma protagonista, né? Ela não é protagonista principal, mas ela também é uma das protagonistas. Uhum. E ela é uma personagem que retorna, né? Sim. E como é que você achou a representação dela nessa série? Cara, eu gostei. Eu achei interessante ver ela ganhando os poderes também, né? Como ela ganhou os poderes a partir do Rex. E eu achei bem interessante a participação dela. Eu tinha gostado da personagem em Capitã Marvel, mas ela não tinha ganhado o... Eu não sei, ela não é tão memorável, vamos dizer assim. Você lembra dela lá como uma garotinha, mas eu acho que a mãe dela ganha... A Maria, ela ganha um destaque maior lá no Capitã Marvel, né? A Mônica, ela é uma limitada e é entendível, porque naquela época ela era criança. Eu acho que ela aparece no Capitã Marvel só pra dizer, aparece aqui, a gente lá pra frente ele já tinha o plano de que ia aparecer ela adulta, né? Já que a Capitã Marvel se passa em 1980 e... Acho que é 90 coisa. E poucos. É 90? Pra mim que era 80. Faz sentido, porque ela não é tão velha assim. É 90 e poucos. E assim, agora ela ficou muito mais memorável. Eu acho assim, a personalidade, a atriz é super carismática. E eu acho mó legal que ela fala que marcavam ela pra ser a Mônica Rambeau grande antes mesmo de começarem a escalar a personagem. Ah, é? Então, tipo... Ela já era cotada pro personagem. E eu acho que o arco dela foi muito bem feito. Eu acho que foi inteligente deles botarem um arco parecido com o que a Wanda ia passar pra ela, né? Pra ter uma personagem relacionada. Sim. Eu só acho, assim, a única coisa que me dá uma pena nesse arco é a gente não poder explorar a Maria tanto assim. A gente teve, tipo, só o Capitão. É porque a mãe dela, ela morreu nos 5 anos, né, do estalo. Tinha sido 5 anos já. Chamam. Ela morreu, acho que 2 ou 3 anos depois que a Mônica desapareceu no estalo. Então, tipo, você tem ela realmente... Porque foi mais ou menos o que aconteceu com a Wanda, né? Se a gente for pensar, a Wanda, ela perde a visão antes do estalo, só que ela não tem tempo de chorar ou de sofrer porque ela desaparece com o estalo. Logo depois, sim. Então... é meio parecido, né? Só que no caso da Mônica, ela só descobriu depois que ela voltou do estalo que ela tinha perdido alguém. Que para ela não tinha passado tempo nenhum, né? Ela dormiu e acordou 5 anos depois no futuro. No caso da Wanda, eu acho que foi ainda um pouco pior, porque a Wanda acordou lembrando que ela tinha perdido, achando que tinha passado pouco tempo, e descobre que passou 5 anos. 5 anos. E eu acho que realmente o arco dela é bem feito, se for olhar a ligação dela com os poderes que ela recebe. Eu acho que assim, os poderes, eles não foram mostrados no seu potencial todo. Sim, total. Quase não foi usado, são coisas, tipo, ela vê... Acho que ela usa 2 vezes, 3 vezes, né? Se você considerar ela vendo as ondas nos cabos de energia. Mas assim, ela usa uma vez quando a Wanda levanta ela e solta dela no ar, que ela para a queda dela. Sim. E depois ela usa o outro pra parar as balas. Acho que só isso que ela usa, assim, os poderes mesmo. Não tem nenhum momento muito memorável. Ela não chegou no seu potencial máximo ainda. Vai ficar pra próxima temporada, futuros aí. Mas é interessante, né? Porque você vê que eles estão pegando muito dela no quadrinho, né? Que é uma coisa que ela tem. Só que é muito engraçado porque, assim, ela no quadrinho tem duas personalidades super-heróis. E aí tem que ver qual das duas que eles vão. Se vai ser a Proton ou... Sempre esqueço o nome da outra personalidade da Mônica. Eu também não vou lembrar. Mas o mais legal é que ambos os nomes aparecem na série. Quando ela tá chegando lá na base da Sword, nos quadros, eu acho que um dos nomes dela era o apelido da mãe dela. Acho que Photon, que é o apelido da mãe dela.
Ela foi 3 personalidades, na verdade. Ela foi Photon, Pulsar e Spectrum. Ah, é? Na série ela quadrinhos. faz 3. Dos quadrinhos, né? Ah, provavelmente, o que eu imagino que eles vão que eles vão seguir aqui vai ser a Photon. Uhum. Ou a Spectrum, uma das duas. Não, acho que a Pulsar tá fora. Mas agora vamos falar das outras 2 pessoas que retornaram. Sim. Que é o Jimmy Woo e a Darcy Lewis, né? A Darcy Lewis voltou lá ela era mais ligada ao arco do Thor, né? Apareceu mais. A última aparição dela foi em Thor, o Mundo Sombrio. Uhum. E o Jimmy Woo, ele aparece no segundo Homem-Formiga, que não tá tão tempo atrás, né? O segundo Homem-Formiga de 2018, então tem pouco tempo. Sim. Eles são personagens de suporte, ele não tem muito, eles não são tão explorados quanto, né? Mas eles estão ali envolvidos em descobrir o que tá acontecendo e tal. Assim, eu gosto muito dos 2 atores. A Kat Dennings como Darcy Lewis é incrível. O Randall Park como Jimmy Woo também é muito legal. O Jimmy, o Randall Park, ele fez o Jim asiático em The Office. A primeira coisa que meu namorado disse quando ele viu na tela, o Jim asiático aí. E o nome é parecido na Jimmy Woo. E assim, a atuação dos 2, tipo, eles são muito alívio cômico. E são. Assim, e eles são tão queridos que você vê que a galera tava shippando os 2. Querendo spin-off só dos 2. Rolou chip, então? Rolou chip e rolou querendo spin-off dos 2. Nossa, spin-off eu já pedi demais também, né? Mas vamos ver segunda temporada aí, pode ser que role. Se tiver, né? Porque a ideia dessa série, por enquanto, é ser uma coisa limitada. Mas assim, tem uma coisa só que eu vou mencionar mais pra frente no futuro, mas eu já quero deixar que o Jimmy Woo tem um arco em aberto ali, que eu não sei se eles vão dar continuação ou não, mas a gente vai falar quando a gente for falar do futuro. Uhum. Então vamos falar agora da Sword, né, gente? E do Tyler, que é o diretor. Da espada. Né? Eu achei engraçado que em português eles traduzem como espada mesmo. Deve ter. Eu não sei o que quer dizer a sigla em português, mas é espada. Se eu lembro bem, nos quadrinhos eles mantêm a sigla em inglês, Sword. Uhum. Foi só na série. Eles deve ter inventado algum significado pra espada, pra traduzir. Mas assim, até o significado da série eles mudaram. Pra série eles colocaram Sword como sendo Sentient Weapon Observation Response Division. Eu acho que nos quadrinhos é Sentient World. Então, tipo, eles estão falando do mundo. Aqui eles já focaram em armas, né? Uhum. E assim, quando olha você só, vê o que eu procurei aqui pra achar o que é espada, né? É um acrônimo pra Equipe de Supervisão, Pesquisa, Avaliação e Defesa Alienígena. Eles conseguiram dar uma volta bonita aqui pra traduzir, né? Espada, como Sword, espada. Eles até conseguiram no Shield também tem uma em português. Eu não lembro qual que é a Shield em português. Eu sei mas que eles não traduziram como escudo. Eles deixaram Shield mesmo. Só que eles arrumaram um acrônimo pra Shield. Uhum. Tipo, em inglês é Strategic Homeland Intervention. As 2 agências estão ligadas, né? Uma na outra. Até porque uma é a espada, a outra é o escudo, né? Então faz sentido. Nos quadrinhos, a Sword é uma coisa mais ligada às ameaças intergalácticas. Aliens. E a Shield é mais focada em alguma coisa mais terrena. Por aí. Mas eu gostei da pegada que eles deram pra série, né? Foi tipo, alguém que tá tentando... É uma organização que tava tentando cuidar do mundo pós-blip, né? Uhum. Tipo, evitar que tivessem mais ameaças tipo o Thanos. Que tivesse um Thanos 2. E aí, assim... E o nome fica bem claro quando você vê a questão do O Visão, né? Uhum. Então, tipo, eles foram feitos, na minha opinião, também, não só pra explicar, por exemplo, a Mônica e tal, mas também pra ser aquele vilão secundário, que não tá ali pra causar o problema principal, mas tá ali pra piorar a situação do problema principal. Como sendo parte do governo, e o governo sempre sendo um pedacinho de vilão em toda a história da Marvel. Em Falcão e Soldado Invernal isso é bem nítido, inclusive. O Tyler Hayward, ele foi feito pra ser aquele cara chato que você não gosta, né? Acho que assim, a partir daquela cena que ele vira e manda a Mônica, o Jimmy e a Darcy pra fora, a partir dali você já sabe que você não vai gostar do cara. Sim. Eu acho que pra mim aquele é o ponto que fala, tipo assim, a partir daqui ele é um merda. Pronto, tipo isso. Sim.
E aí dali ele só começa a fazer, só piora a imagem com você. Mas vamos falar da outra que você pode falar que é a outra vilã, apesar que eu acho que a vilã da própria série é a própria Wanda, né? É o próprio sentimento de luto da Wanda. Dá pra dizer isso. Mas essa aqui tá ali pra se alimentar disso, né? It was Agatha all along. Ou a Agatha Harkness. Que acho que foi uma das revelações mais esperadas, mas tipo assim, mais esperadas no sentido da gente já saber que era, se você conhece dos quadrinhos. Já se imaginava, tanto pelo fato de Agnes parecer uma abreviação de Agatha Harkness. Parece mesmo, sim. E o fato de que a Agnes sempre tinha um broche aqui no pescoço, que é uma marca marcante da Agatha nos quadrinhos. Né? E também a Agatha nos quadrinhos, ela é tipo... É mó legal que ela começou como babá do filho do Senhor Fantástico e da Mulher Invisível, Quarteto Fantástico. E depois que ela foi se envolver com a Wanda. Mas ela é muito importante em um dos arcos que eles usaram de base, né? Que é o House of M. Sim. Ela que ajuda ela que faz a Wanda esquecer que ela teve filhos e toda essa treta nos quadrinhos. Então ela era uma personagem, acho que, indispensável nisso, né? E eu acho que assim, eu talvez teria revelado ela um pouco antes. Foi muito no final, né? Foi muito pra tentar fazer um plot. Foi no 7º episódio. Foi muito assim pra fazer um plot no último instante ali. Mas assim, eu não sei se talvez ter feito muito antes, talvez tivesse que passar mais os acontecimentos, sabe? Talvez não desse muito tempo para as coisas que foram acontecerem com calma e com o peso que tiveram, tipo, dela expandir o Rex, do Visão aos poucos ir descobrindo, né? Sim. Então, tipo assim, eu acho que no geral foi bem feito. Talvez desse pra fazer uma coisa ou outra. A Katharine Han é uma atriz incrível. Então, tipo assim, a personagem podia ser mal construída, mas só de ter o charme e o trejeito que a Katharine Han dá pros personagens dela já ajudaria muito. E eu gostei da revelação dela ali no final, da musiquinha. A forma como foi revelada. Confesso que eu ouvi aquela desgraça. Eu confesso que eu ouvi aquela desgraça no Spotify algumas vezes. E tal, mas eu curti bastante o arco dela. Gostei dela de ter mostrado o passado dela, né? Mostrar que, tipo, a gente não tá tacando uma bruxa aqui do nada. Ela já existe desde a época de Salem. Salem existiu no universo Marvel, né? 1700 por ali. 1694, eu acho. Quase 1700 já. Então, tipo, mostrar que ela sempre existiu, né? A gente não tá inventando uma bruxa no universo Marvel. Pra ser a vilã da Feiticeira Escarlate. Ela existiu, ela tava escondida, só que é uma coisa que ficou escondida. Ela só apareceu e se revelou porque ela sentiu a magia de outra bruxa. Né? Então eu gostei bastante disso. Vamos falar do Mercúrio agora, então? Acho que é a parte mais polêmica, né? Sim. Na minha opinião, essa é a parte mais polêmica, né? Eu queria perguntar qual foi essa primeira impressão do Mercúrio no final lá do 5º episódio, quando ela abre a porta e aparece ele. Eu confesso que eu acho que eu não vi no dia, eu devo ter assistido no sábado. Então eu, infelizmente, vi no Twitter. Eu vi antes de assistir a série, eu sabia que ele ia aparecer e que ia voltar à sua forma, né? Pelo menos ali na forma que a Wanda estava gerando aquele universo, ia voltar ele como lado... Eu não esqueci o nome do ator, como é que é o nome do ator? O Evan Peters. Evan Peters, isso. Mas eu, ainda assim, eu fiquei surpreso. Nossa, tipo, realmente fizeram isso. Não tinha como. O Twitter realmente parou naquele dia. Qual episódio foi no 5? Foi no 5, foi finalzinho do 5. Pra mim, o mais engraçado é o seguinte: antes mesmo da série sair, já tinha vazado que o Evan Peters estaria na série. Ele tava gravando. E eu sabia desse fato. Só que em nenhum momento passou a associação na minha cabeça de que ele tá ali porque ele é o Mercúrio. Você pensa, ele vai fazer algum novo personagem lá na Marvel e... Não, era o mesmo. E assim, eu realmente acho que foi uma das coisas que eu fiquei tipo, na hora que eu vi o cabelo, eu falei assim, será que é o Aaron Taylor Johnson voltando? Aí eu pensei, aí eu lembrei, aí tipo assim, antes de mostrar a cara, eu lembrei que eu tinha visto que ele estaria na série. Eu falei, não, eles não estão fazendo isso. E aí na hora que virou e mostrou, eu falei, meu Deus. Foi um dos melhores momentos assim da série, foi realmente.
E o desenvolvimento, entre aspas, dele ao longo da série, você curtiu? Cara, eu não sei. Tem gente que não gostou, né? Teve muita gente que criticou bastante a parte de desenvolvimento do personagem dele. Eu não sei, eu sou meio neutro nessa. Eu acho que ele, tipo assim, ele mostrou uma coisa que é meio diferente do que o ator faz, sabe? Uhum. Por exemplo, a primeira coisa que eu penso quando você me fala de Evan Peters é American Horror Story. É. Então, tipo, eu não sei, apesar de já ter visto ele no X-Men, ele deu uma leveza um pouco nas cenas em que ele tava interagindo, sabe? Uhum. Tipo, a cena que ele... Eu adoro a cena do episódio de Halloween, que ela tá conversando com eu esqueci o nome do cara, que é do patrulho da vizinhança, e ele começa a receber no ponto que tá acontecendo certas coisas, e na hora que você vai ver o Mercúrio com os meninos, fundo. Sim. Tipo isso, você acha? Eu acho que assim, acho que o maior problema de todo mundo, e eu acho que é onde também pra mim pecou um pouco, foi a revelação final dele. Eu achei muito teve muita gente dizendo que parecia muito fanservice também, né? Na verdade, eu vou explicar o porquê que eu não me importei dele ter feito Mercúrio, mas porque eu achei meio tosco o Ralph Bonner. A piadinha com o Bonner aí foi tosco, isso na minha opinião. Foi desnecessário a piadinha, mas o fato dele ser o Ralph não tinha problema pra mim. Assim, eu entendi. Depois eu ouvi um comentário da produtora que me esclareceu muito o porquê que eles chamaram ele pra fazer o Mercúrio. E isso é muito verdade quando eu olho pra minha mãe. Que é o seguinte, a gente tem... Com o tempo, a gente vai esquecendo das coisas. E uma das coisas que a gente tem de costume, às vezes quando a gente não tem acesso a muito foto ou coisa, é às vezes quando você tenta lembrar de uma pessoa, você não conseguir lembrar ela como era, mas como algo familiar. Uhum. Então, eles chamaram o Evan Peters para fazer o Mercúrio justamente por causa disso. Porque para dar essa sensação de... não é exatamente como a gente lembra, mas é familiar, tanto pra Wanda quanto pra nós, telespectador. Faz sentido. Não, vendo por esse lado real, faz sentido. Então, tipo assim, tem a explicação dele não é porque tava tendo multiverso e tal, é mais esse fator que o luto causa. Uhum. Tipo, quando eu fiz, esclareceu muito mais a coisa. Mas se ele fosse o Mercúrio do universo do X-Men... não tem a mesma aparência, mas faz sentido. Mas se ele fosse, pra mim, tipo assim, ele ser ou não ser, pra mim, não é... Eu também entendo quem diz que foi fanservice, sei lá. Parece muito enfiado ali pra dar esse fanservicezinho, mas eu não me importei. Achei bem interessante ele ter participado. Eu entendo quem ficou decepcionado, quem queria que ele fosse o Mercúrio, mas tirando a piadinha desnecessária pra mim, eu senti ok. Mas realmente, aquela piadinha foi desnecessária. Ralph Bonner. Vamos falar de futuro, então, rapidinho, pra ver, onde estão os personagens, o que vai acontecer com eles mais pra frente e tal. Vamos lá. Vamos começar com a feiticeira, a Wanda, ou a feiticeira Escarlate, que ela... Agora você pode chamar os dois. Ela já tem um futuro definido, né? Ela... Inclusive, até agora há pouco ela tava lá em Londres gravando Doutor Estranho e Multiverso da Loucura, a Elizabeth Olsen, então é o futuro da Wanda, da feiticeira, né? Sim. Esse é um dos dois projetos que vão conectar com Doutor Estranho e Multiverso da Loucura, o outro é o filme do Homem-Aranha, do final do ano. Sim, que promete, esses dois Home, prometem. Então, eu imagino que lá no Doutor Estranho, onde a gente vai realmente ver ela podendo usando seus poderes de manipulação de realidade e coisas desse gênero, né? Ainda mais quando você considera, por exemplo, que a última cena é ela estudando o Darkhold, que é o livro dos pecados, né? E ela tá fazendo uma coisa que o Doutor Estranho não conseguiu fazer, que é usar projeção astral pra estudar, mas enquanto isso o corpo dela continua vivendo. Funcionando, vivendo, funcionando, O Doutor Estranho, quando ele faz isso, pelo menos no primeiro filme, ele abandona o corpo e o corpo fica parado, né? Então, se você pensar que ela tá nesse nível, imagino que o futuro dela em Doutor Estranho e no resto vai ser gigante, né? Sim. Agora, do Visão ou o Visão... Incerto, né? Incrivelmente não tem ideia. Ele não tá programado pra aparecer em Doutor Estranho. Eu não consigo imaginar um projeto pra ele aparecer de novo. Um filme standalone também não sei como. Filme do Visão não vai ter, não teria como.
acho que assim, o mais próximo, talvez ele possa aparecer em Armor Wars, né, que é a série do Máquina de Combate que vai ter 2022, por aí, eu acho que é 2022. E mesmo assim, eu tô meio que exagerando um pouco pra ele aparecer nessa outra série, né? Acho que fora isso, só temporada 2 mesmo. Teoricamente não vai ter, né? Se fosse ter, claro. O WandaVision foi anunciada como uma série limitada, né? Não daria pra explorar. Não sei, eles podem arranjar alguma coisa pra fazer uma segunda. Se eles quisessem, eles poderiam fazer, né? Então o Visão acho que é uma incógnita. Até a gente ver os projetos pós-fase 4 que a gente tem anunciado. Então eu acho que ele é realmente um que tá no limbo de incógnita. A Mônica Rambeau é outra que já tem futuro definido, né? Ela vai estar em Capitã Marvel 2. Sim, agora adulta. Então é um lugar que eu vejo que vai ser um lugar para ela realmente explorar os poderes dela e explorar explicar melhor uma reação que ela tem acho que no 4º ou no 5º episódio, quando alguém mencionou a Capitã Marvel, que ela meio que tenta desviar da conversa, sabe? Então isso é uma das coisas que eu imagino que eles vão explicar em Capitã Marvel. O que ela deu aquela conversada, né? Sim. E eu não imagino que ela vá aparecer em Capitã Marvel nós temos sem aparecer a Sword junto. Então eu imagino que, assim, pelo menos em Capitã Marvel 2 a gente deve ver a Sword. Mas eu não imagino que seja a única produção onde vai aparecer. Ela vai ser tipo o cachorro atrás da criança, que tá ali, só que você só não vê. Nossa, essa referência foi longe. E assim, eu imagino, por exemplo, que ela vai aparecer em caramba, fugiu o nome? Do Guerras Secretas, a série Guerras Secretas, ela deve aparecer. Ela deve aparecer em talvez Homem-Aranha. Então, tipo assim, eu imagino que ela vai ser tipo a SHIELD durante os primeiros arcos. Assim, o filme não podia não ter a participação da SHIELD, mas ela tava ali de alguma forma. Seja na forma do Coulson, seja na forma do Nick Fury. A SHIELD chegou a ter uma série própria, né? Que foi uma série até que boa. Sim. Que atualmente tá um pouco desconexa do universo, né? Mas o Kevin Feige já falou que pode ser que conecte até. Mas a Sword eu imagino que vai ser a figura ali que vai ficar por trás pelo menos nesse novo, essa nova fase. Ela não pode não ser o centro das atenções, mas ela vai estar em volta ali. Sim. E agora tem a Agatha, ou Agnes, né? Que ela voltou a ser Agnes. Voltou. Você acha que ela aparece de novo? Eu acho difícil, né? Eu acho que não teria como. Eu acho que ela foi guardada pra aparecer de novo em algum outro momento. Só não sei quando. Ela foi engavetada, porque, assim, por enquanto. Porque assim, você vê, ela não morreu, ela não envelheceu e virou pó, alguma coisa assim, igual a maioria dos vilões que você vê. Quando o vilão uma vez e acabou, ele geralmente morre, coisa. Não, ela tá ali na cidade. Sim. E voltou a ser a vizinha enxerida. Então, e tem aquela linha da conversa dela com a Wanda, que ela vira e fala assim: você vai precisar de mim ainda. E aí a Wanda vira e fala: se eu precisar, eu sei onde você vai estar. Então, tipo, eu imagino que ela vai aparecer. Quando, eu não tenho a menor ideia. Eu talvez acho que ela volte mais pra quinta fase. É possível. Não tão agora. E por fim, os outros 3 personagens que a gente já falou deles, né? O Ralph Bonner, o Mercúrio, o Jimmy Woo e a Darcy. Você acha que eles reaparecem? Ralph Bonner é outro que eu acho bem difícil. Não. Eu acho que não, por um simples motivo, porque eu falei mais cedo que o Jimmy Woo tinha uma ponta aberta, né? E é uma das coisas que virou uma especulação na internet, e eu até concordo, que quando o Jimmy Woo ele chama a Sword e a Mônica chega, ele fala que ele estava investigando um caso de uma pessoa em... como é que chama? Aquele serviço de proteção de testemunhas. E a especulação que eu vi muita gente fazendo, e faz sentido pra mim, é que essa pessoa era o Ralph. Ah, é?
Então, assim, eu imagino que isso talvez eles consigam desenvolver de alguma forma, mas é uma história pequena, né? Que ficou em aberto e eu fiquei na dúvida se eles vão voltar ali ou se foi só, tipo, jogado. A Darcy, pra mim, é dos três o que eu tenho mais ideia de que ela pode voltar. Apesar que ela não tá gravando o Thor 4, faria sentido ela voltar. Considerando que a gente vai ter a Jane Foster de volta, né? Sim. Então, apesar que a Kat Dennings falou que ela não tá envolvida e que ela não claro que ela diria isso, da né? Darcy, mas pra mim, dos três, o mais provável de voltar é a Darcy em Thor 4. Mas é isso. Acho que aqui a gente pode terminar o WandaVision. E por fim, que nota você daria de 1 a 10? Para de Wanda? 0 a 10, né? De 1 a 10. De 0 a 10 eu daria um 8. Eu fico muito na dúvida entre o 8 e o 9. Então eu vou no 8,5. 8,5. Se eu tô na dúvida entre os dois, a gente vai na metade. Então 8,5. Eu acho que a série peca bastante no início. Ela tem um início muito lento, muito o que tá acontecendo. Eu acho e parece muito filler. Eu acho que uma das coisas que eles fizeram muito errado foi não ter liberado os 3 primeiros episódios de uma vez. De uma vez, Porque assim, se você visse os 3 episódios talvez em sequência, eles não ficariam tão... maçantes de ver ao longo de 3 semanas. E você fica tipo, tipo assim, e aí, você fica vai pra sentindo onde? que não tá tendo desenvolvimento, né? Porque parece real que não tá tendo desenvolvimento ali. E eu acho que 9 episódios era muito. Se eles soltassem os 3 primeiros episódios, igual a Amazon faz com várias séries dela, né? Fez com o... Caramba, fugiu o nome da série agora? Eles soltaram os 2 primeiros, né? A Disney soltou só os 2 primeiros. E aí você terminou de ver os 2 primeiros e esperou o terceiro pra ter aquela... Começar a história mesmo e... não foram 3 semanas, foram 2 semanas. Mas ainda é muito tempo, 2 semanas ter que de arrastar. Sim. Então, é por isso. Eu não gosto do início de WandaVision, mas a série se desenvolve bem depois do terceiro pra frente. E é por isso que eu dou um 8. 8,5, vai. 8,5 tá bom. Então acho que ficou um consenso, que é 8,5. Agora vamos falar da outra série, né? Que estreou praticamente 2 semanas depois que terminou uma. Você nem deu tempo de respirar e já vem pra próxima. Eles deram, tipo, toma uma semana pra você respirar, relembrar o que aconteceu com esses personagens, né? Que eles lançaram o... Como é que é? Marvel Legends. Eles lançaram um episódio pros 4 personagens, né? Pro Sam, pro Bucky, pro Barão Zemo e pra Sharon, eles lançaram os 3. Toma o documentário de bastidores de WandaVision e aí semana que vem já voltamos com Falcão. Sim. E o engraçado é que Falcão era pra ser a primeira série, né? Era pra ser primeiro Falcão, depois WandaVision. Mas aí eles tiveram dificuldades, né? Pandemia, e aí inverteu. A previsão era que Falcão e Soldado Invernal fosse uma série lançada em agosto, setembro do ano passado. Era pra sair bem antes. E o WandaVision ia ser dezembro. E aí inverteu praticamente. Mas vamos falar da série, né? Vamos começar com a primeira essa parte sem spoiler. Então, vamos tentar manter... sem spoiler pra você. Sim. Poder... Então vamos lá. Primeira ideia dessa série era fazer uma série no famoso estilo daqueles filmes de Buddy Cops, né? Que eu fui ver que a tradução é de policial, filme de amigos. Amigos policiais. Não, mas a tradução que eu vi nos textos em português era filmes de amigos. Filmes de amigos. Mas aqueles famosos Buddy Cops que aqui no Brasil ficaram muito famosos por passar lá na sessão da tarde, tipo, Máquina Mortífera, A Hora do Rush, né? 48 horas. E Bad Boys. Bad Boys. E esses filmes, eles iam ditar a dinâmica entre o Sam e o Bucky, né? E eu acho, assim, que... Beleza, lá no outro eles inspiraram em sitcom e, assim, foi uma inspiração direta. Mas aqui ficou bem sutil, né? Eu não vi muito Buddy Cop nessa série. Tipo... Tem o Buddy Cop, dá pra se sentir os toques ali. Mas não ficou tipo uma Máquina Mortífera, um Bad Boys, né? Não sei se eles atingiram bem essa meta, se era uma meta, se era inspiração. Mas inspiração. Eles falaram que eles queriam fazer uma coisa entre ação e Buddy Cop, né? Não ficar tipo tão só ação, mas também não ficar só aquela ação comédia que muitos Buddy Cops fazem. Sim. Eles queriam fazer meio que um meio termo. Né?
Então eu acho que pra um meio termo, a ideia tava ali, mas não era o centro da coisa. Como não deveria tipo ser, assim, inclusive. Só uma inspiração, ele é só um toque. Eu acho que, na verdade, a gente... Nem inspiração seria o termo mais adequado, na minha opinião. Seria... A ideia de fazer um buddy cop foi o ponto de começo, de start Ponto da de ideia. partida da ideia da série. É. Por aí. Eu acho que foi mais nesse ponto. Não foi, tipo, bem usada. Tipo, vamos começar disso e vamos desenvolver o resto, né? E essa série, ela serviria pra explorar melhor uma das últimas cenas lá do Ultimato, no qual Steve Rogers entrega o escudo para o Sam Wilson pra ele assumir o manto de Capitão América, né? É a vontade do Steve, né? Que assim, que é uma das que eu acho muito interessante, né? Que assim, às vezes quando você tá vendo aquela cena, você não pensa muito nas implicações que aquilo ali vai ter. O que você gosta muito tanto do Steve quanto do Sam, então você já tá, tipo, mais do que digno, esses dois, essa transferência. Sim, faz sentido. Né? Mas quando você assiste a série, você vê que realmente ele foi precisava melhor de um eles terem motivo. explorado. Ele precisava de uma motivação pra virar o Capitão América. Sim. E eles tinham duas outras coisas que eles queriam explorar com essa série. A primeira, eles, inclusive, se alguém tiver assistido já os bastidores do Falcão e Soldado Invernal, que saiu nessa sexta-feira, agora dia 30, o produtor ele fala que essa ideia desse explorar esse tema surgiu da resposta que o Sam dá pro Steve quando ele pergunta o que ele sentia usando o escudo. Que ele no vira final e fala, do Ultimato, né? Que ele fala, parece pertencer a uma outra pessoa. Então ele falou que ele teve a ideia de usar a série e visou explorar nessa série como é para um homem negro assumir o posto do Capitão América, né? Sim, aí o filme toca bastante nessa questão racial, né? E eu acho que é importante, porque assim, Sim. tem que pensar, ele é Capitão América, então ele está representando os Estados Unidos, e os Estados Unidos tem uma história muito conturbada, de racismo, de coisa, e é uma coisa que se você pensar, tá muito, eu tô esquecendo a palavra agora, ela tá muito atual, pior que a palavra era mais básica, era atual, ela tá muito atual, né, se você considerar, por exemplo, todas essas violências que a gente teve contra pessoas negras nos últimos vários anos, né? Que sim, que ano passado realmente estouraram com a morte do George Floyd, com a da Breonna Taylor, de várias outras pessoas. E então ela tá muito condizente com os momentos que a gente tá. E é uma conversa que eu acho que, ainda mais pra esse momento, precisava ser dita. Total. E a série faz isso muito bem. Eu acho que é uma coisa que eles exploram muito bem. Se você perguntar qual que é a coisa que eles fazem melhor nessa série, é explorar esse dilema. Pra mim, tipo assim, é o ponto que tá mais bem feito na série é esse. Mas assim, claro que talvez tivessem outras coisas que eles pudessem fazer, mas foi bem feito, na minha opinião. Eu vou comentar depois sobre o Isaiah, mais diretamente quando tiver spoiler, porque eu não vou poder comentar agora. A segunda coisa que eles queriam falar é dar mais tempo pro Buck explorar e lidar com o seu passado, sem estar sob o controle de outra pessoa, né? Algo que ele não consegue fazer ao longo de um filme, né? Inclusive, ele tem uma frase lá que ele fala que ele passou os últimos 90 anos lutando. Então, isso não é spoiler, eu posso falar, lutando. Mas é isso. É isso. É dar esse tempo pra ele. Tá que tem a ação, tem a treta toda, mas ele tem um tempo pra ele parar, respirar e falar o que eu fiz nesses últimos 70 anos. Além de ser controlado por... Eu tava sob o controle de outra pessoa, de uma outra, da Hydra, do Zemo, de não sei quem, mas era eu que tava fazendo as ações. Quanto que eu vou me culpar por isso? Quanto que eu vou... Você tem um arco de redenção ali dele nessa série. Que pra mim não é tão bem feito quanto o do Sam, mas não é mal feito. Quando eu falo não é tão bem feito é porque ela não tem todo o foco que o arco do Sam tem, né? O do Buck, ele é bem explorado, você vê lá no primeiro episódio, e você vê que ele vai explicando um pouco ao longo dos outros episódios, mas assim, ele não tem vários momentos de foco igual o Sam tem. Ele vai ter o foco no primeiro e no segundo episódio, ele menciona nos outros episódios, mas aí você vai ver ele desenvolvendo mais a ideia de tudo lá no quinto e resolvendo só no sexto. Então... E o quinto eu acho bem arrastado, bem filler e longo, ele é o episódio mais longo também. Mas assim, então pra mim eu acho que ele não foi feito tão bem quanto o do Sam, mas não é mal feito, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso que a gente pode falar sem dar spoilers, né? A gente já comentou esses 3 tópicos.
E acho que agora a gente pode passar para a parte com spoilers, então estejam avisados. A partir desse momento, spoilers. Então vou começar falando sobre o Sam Wilson, o Falcão ou o Capitão América. Pronto, spoiler solto. Então, eu e meu namorado, a gente ficou discutindo qual é o nome agora dele, porque ficou confuso esse nome, né? É o Falcão América, é o Capitão América, é o Não, Sam Wilson. Capitão América. Então, tanto é que no final aparece escrito, né? Em vez de aparecer Falcão, eu Soldado Invernal, aparece Capitão América, Soldado Invernal. Então ficou definido que ele é o Capitão América a partir de agora. O Capitão América agora tem asas, tem asinha, tem os Red Wings junto com ele. E acho que só faltou ele tomar o soro pra unir ali. A roupa de Wakanda também, né? Então, ele é tipo uma unificação de muita coisa ali nele mesmo. Só falta ele tomar o soro pra ele ficar com poder ainda maior. E eu achei mais legal. O que eu acho legal é que ele virou um Megazord de várias coisas. Ele tem o poder de Wakanda com ele, tem o escudo, tem a asa. Eu vou comentar isso, porque senão eu vou esquecer de comentar isso depois. Uma das coisas, se você assiste documentário e você vê, é um detalhe que eu não tinha reparado. Mas assim, pra dar uma ideia de que a roupa é uma roupa de Wakanda, né, que ela fica bonitinho, quando ele tá usando, caramba, fugiu o nome do ator agora. Do ator do Sam? Caramba. Anthony Mackie, lembrei. Quando o Anthony Mackie tá usando pra gravar, eles usam um capacete que é maleável. E aí, na pós-produção, eles usam efeitos visuais pra tirar qualquer buraco que tenha dado no capacete. Uhum. Porque se eles deixassem grudado, se eles fizessem uma roupa que fosse grudado, podia rasgar e tal. Então eles deixaram ela um capacete mais solto. Ele não ia conseguir falar, talvez, né? Pra ele poder se mexer e tal. E na pós-produção eles vão e consertam. Tira a voltinha que o capacete deu no pescoço e tipo, alinha com o pescoço dele. Pra parecer aquela roupa grudada, ultra tecnológica e tal, né? E... Você gostou do uniforme dele? Eu gostei pra caramba. Gostei, e assim, eles deram uma atualizada um pouco, mas é muito parecido com o uniforme que o Sam usa nos quadrinhos quando ele assume o manto de Capitão América. Ela é igual aos quadrinhos. Mas eu digo, ela parece uma unificação mesmo. Tipo, você tem a viseira vermelha e tal. Eles pegaram vários elementos do outro. Acho que a coisa mais estranha que eu reparei, e eu vi que outras pessoas também repararam, foi a orelha, que ficou meio estranho no capacete, mas eu acho que é tipo uma coisa que só... A orelha pra fora, acostumar. Né? Fica aquela orelha pra fora. Mas ele precisa ouvir pra fora do capacete, então faz sentido. Não, mas ela ficou meio que dobrada, tipo, parecendo que tava meio que pra frente ou pra trás, eu não lembro como é que tá, mas ela ficou meio estranho. Uhum. Assim, da primeira vez que eu vi, mas depois disso você acaba acostumando. Não é nem um capacete direito, é tipo, sei lá, ela vai aqui na testa, assim, enfim. E o que você achou do arco no geral dele? O arco dele. Acho que a premissa da série era exatamente mostrar essa transição, e eles mostraram ela muito bem, mostraram a motivação do porquê ele decidiu fazer, mostrou toda a luta dele em não querer assumir esse papel por causa das questões raciais envolvendo e tal, mas aí ele mostra o Isaiah, tem aquela várias conversas com o Isaiah Bradley, que ele é basicamente o Capitão América negro, e a forma como ele foi tratado foi ficar preso por 30 anos. Né? E aí ele faz eles questionar sobre esse peso, essa culpa. É que ele já tinha, e tipo assim, aquilo só serve pra piorar a coisa que ele já tinha, né? Sim. Então, mas aí mostra realmente essa redenção do personagem, e foi muito bem construído o arco dele todo. Eu acho que assim, eu achei que eu não ia gostar tanto, mas eu gostei bastante do foco na família, da gente conhecer um pouco mais dele e ver que assim, ele não tem só os dilemas de assumir, mas ele também tem os dilemas não só pra assumir o manto, mas na vida dele, né? Na comunidade, aquela cena que ele tá conversando com o Buck perto da casa do Isaiah, que chegam os policiais perguntando se ele tá incomodando. Aquela cena é pesada. Perguntando pro Buck se ele tava se sentindo incomodado, né? E aí ele fala, sabe quem é esse aqui? É o Falcão. E aí quem acaba sendo preso é o Buck, porque ele tava foragido. Aliás, ele não tava indo na terapia. E assim, e eu acho muito interessante eles terem mostrado a família, porque o dilema que ele tava passando na família pode não ser tão claro, mas é bem parecido com o que ele tava fazendo, tendo lá coisa, que é abrir mão de uma coisa que ele já tinha por algo novo, né? Ele não queria abrir mão do barco dos pais dele, do mesmo modo que ele tava receando deixar-se de ser Falcão para assumir como Capitão América. Então assim, eu achei bastante interessante, achei legal terem mostrado a família dele, né? E a gente visto que ele tem uma irmã, ele tem sobrinhos. É o tio Sam.
E acho que é isso do Sam, né? Acho que a gente pode falar um pouco do Bucky Barnes, o Soldado Invernal, o Lobo Branco. Ou o Lobo Branco. É engraçado como agora tem muitos nomes pra definir eles, né? Mas Lobo Branco é como ele é conhecido em Wakanda, né? Então... e que é um personagem dos quadrinhos, e é o que eu quero comentar daqui a pouco sobre. Mas vamos lá. O arco dele, você acha que foi bom? O processo de redenção e tal? Sim, como eu falei antes já, ele realmente tem um arco de redenção bem legal nele. A jornada do herói dele faz sentido, ele sente esse peso de ter sido controlado por 70 anos e quem sou eu? Será que eu fiz tudo aquilo porque aquele era eu ou porque eu tava sendo controlado, né? Então... ele é um dilema clássico de o quanto daquilo foi minha consciência e quanto daquilo foi fora do meu controle. Exato. Né? E eu acho que talvez eu espalharia um pouco mais as coisas, né? Tipo, porque igual eu falei, ele fica muito concentrado nos 2 primeiros episódios e aí depois lá nos 2 últimos. E... Esse dilema dele, você diz? E tipo, é mencionado lá no episódio 3 e no episódio 4, mas assim, não é... Como é que chama? Não é algo que é trazido muito à tona. E eu adoro muito uma frase que ele fala no 2º episódio, naquela sessão de terapia, que é quando eles estão lá um de frente pro outro, e ele vira e fala... Engraçado. Eu confio no... Eu sinto que eu sou uma pessoa que merece isso, porque eu confio no julgamento do Steve. Mas se ele tava errado sobre você... será que ele não estava errado sobre mim? Então, tipo, essa questão eu achei... Essa frase eu acho que define muito a jornada dele também, né? Sim. De acreditar que ele merece esse perdão e tal. E eu acho que eu gostei bastante. Eu acho que talvez só teria espalhado mais um pouco. E uma outra coisa. Tipo, se você considerar igual que eles mudaram o nome no final da série pra Capitão América e o Soldado Invernal, significa que ele continua sendo o Soldado Invernal. Na minha opinião, talvez ele poderia ter assumido oficialmente o nome de Lobo Branco. Que não exploraram isso, né, ao longo da... Fica aí um negócio aberto pro futuro dele, inclusive, né? Ele se tornando mesmo o Lobo Branco. Porque assim, porque é meio estranho você pensar, o Soldado Invernal é a pessoa que ele tá tentando se livrar, né? Deixar de ser. E aí ele continuou com o mesmo nome. Enquanto o Sam virou o Capitão América, então... Eu acho que talvez seria o começo dele começar a aceitar esse nome de Lobo Branco como o nome dele. Eu acho que num arco onde ele volte pra Wakanda, falaram que ele não é pra ele voltar em Wakanda por um tempo, né? Mas... Pode ser que porque quando chega o Zemo termina indo pra lá, né? Fica preso lá em Wakanda. Não, ele fica preso na balsa, que é no meio do mar. No final, você diz? Isso aí, tipo assim, é uma frase dos Dora Milaje que é muito fácil de perder na hora que elas prendem o Zemo. Elas falam que vão levar ele pra balsa, e com a balsa apareceu, tipo, 20, 30 minutos do finalzinho de Guerra Civil, talvez muita gente não lembra. Eu realmente não lembrava. Pra mim que ele tinha ido pra Wakanda, mas então... Não, aquilo ali é dentro da balsa, da prisão. Mas mesmo assim, eles falam pro Bucky não ir pra Wakanda tão cedo, ficar um pouco longe e tal. Eu imagino que assim, talvez na hora que a gente chegar lá pra Pantera Negra 2, a gente aí vai ter uma oportunidade boa. Ele. Parecendo hipótese é que lá ele atualmente, até lá ele assuma o nome de Lobo Branco. Wolf. Né? Agora vamos falar da Karli Morgenthau e os Apátridas, né? Que eu dei o nome pra eles de Illuminati, porque é isso que eles são. Pelo menos eles têm os mesmos princípios ali, os Apátridas. Primeiro, uma coisa que pouca gente talvez saiba, mas a Karli Morgenthau, ela é baseada num personagem dos quadrinhos, que é o Carl Morgenthau. Que ele é um vilão. Os Apátridas em si não existem no quadrinho, mas existe o vilão Carl Morgenthau, que é o Apátrida. Eles deram uma modificada ali. E lá no quadrinho ele é um cara mais velho. E ele também... Mas ele tem a mesma lógica, mais ou menos, que os Apátridas têm. Um mundo, um povo. Mas e eles surgem depois do blip, né? Eles surgem como resultado do blip. Nos quadrinhos é um pouco diferente. É porque o cara é dos quadrinhos, ele é dos quadrinhos, acho que do Capitão América, mas ele lá é porque ele é um estrangeiro, nos Estados Unidos. Mas é bem parecido. Você gostou da representação deles? Cara, eu achei bem interessante. É o tipo de vilão que não é centralizado, tem um grupo todo ali, né, envolvido. Uhum. Claro que tem os principais ali, né, a própria Karli. Quem são os outros?
Tem o Didi, tem uns outros que não aparecem tanto nome, mas... que são menos importantes, mas assim. São tipo ali os braços direitos dela e tal, então... Eu achei interessante, foi legal a criação deles. Eu gostei, tipo, a Carly, obviamente, é a mais bem explorada, né, dali. E assim, é entendível, eu acho que assim, o arco deles, o motivo daquilo ali é entendível, né? Eu acho que sim, você consegue se identificar, não que se identificar, mas você consegue entender a motivação. E é mais uma coisa que faz essa série ser muito atual, né? Não tão atual agora, mas atual ao governo Trump. Trump, foi feito na era Trump, então... E muito do que eles estavam falando é coisas que o Trump propunha, então, tipo, realmente ficou bem atual a ideia, e eles encaixaram bem no que estava acontecendo, né? O que você entende? Porque realmente o mundo se uniu por causa do blip, barreiras de países caíram. E agora que voltou todo mundo, a gente finge que nada disso aconteceu. Eu acho muito legal como o Falcão Invernal explora exatamente as consequências do blip. É uma coisa que nós não vimos. É como se fosse tipo pós-blip, a gente não viu. O Ultimato acaba. Tipo, a gente vê, é claro, o luto das pessoas. Tem um luto mundial, imagina, metade das coisas vivas acabaram, mas a gente não vê muito o que aconteceu politicamente, economicamente com o mundo. O preço dos imóveis decaiu tudo, porque as pessoas agora tinha um monte de casa sem gente, um monte de carro sem gente. Como ficou a economia global, como ficou a política global? Isso tudo eles mostram um pouco, assim, isso do Invernal, eu acho... É uma coisa que o WandaVision tinha dado um gostinho na cena lá da Mônica voltando, mas que aqui eles deram uma no hospital maior, né? Sim. Então essa parte eu achei muito legal, os apátridas serem uma consequência disso e tal, é bem interessante. E não estarem totalmente errado. As ações deles estão erradas. A forma como eles querem realmente está errado, mas eles... Você entende a motivação deles. Tanto que assim, se não fosse bem feito, eu acho que aquela cena em que a Carly e o Sam conversam lá no episódio 3 ou 4, eu não tô na dúvida agora de qual dos dois é. Lá no episódio 3 ou 4, que os dois conversam. Pela primeira vez? Acho que é no 3. Aquela cena não ia funcionar se o que ela estivesse lutando fosse uma coisa entendível. Se fosse só dominação e querer dominar o mundo, vilão, clichê e tal. Mas eu acho que foi bem feito. Eu acho que não tinha outra saída senão ela morrer no final. Eu fiquei pensando muito qual que seria a saída dali, mas tentar pensar uma outra saída, mas eu acho que não só por ser uma das poucas saídas que eu vejo, mas ela morre no combate lá, né? Mas também é muita saída, se você pensar, é o resultado de muitos movimentos desses. Sempre acaba quando os movimentos acabam, é com a morte do líder. Então, tipo, tem muito a ver com o que acontece normalmente. E os braços direitos dela morrem explodidos pelo mordomo. Aquela cena foi legal, porque parecia muito, tipo, eles vão, né? Olha aí, temporada 2 e tal, aí pum, explode o carro. Então deixa quieto. Vamos falar de uma outra pessoa que é importante lá no arco do Sam, que a gente já falou um pouco sobre, mas eu acho que é importante falar mais sobre, que é o Isaiah Bradley. Sim. Eu acho interessante eles introduzirem esse elemento e não é um elemento estranho de ter dessa questão de pesquisa, porque se você for pensar, a gente tem 2 ou 3 super-heróis que são todos resultados de tentar replicar a pesquisa do Capitão América. O Soldado Invernal é um caso, o Hulk é um caso, né? O Hulk surgiu de experimentos para tentar replicar o soro do super soldado. Então, existirem mais pessoas faz sentido. Sim. E ter uma pessoa que teve sucesso nos experimentos, mas que foi recusada por ser uma pessoa negra, né? Exato. Acho que o branco, no caso, virou o Capitão América. O negro serviu como rato de experimento por anos, e depois ficou preso mais 30 anos. E foi apagado da história. Que inclusive tem uma reparação ali social, histórica no final da série, que é muito legal, né? Quando ele leva lá no museu e mostra a estátua dele, mostra que ele não vai ser esquecido. Eu queria só que mostrasse o texto, porque não dá pra ler direito todo o texto não dá do Totem. Porque assim, foi uma coisa que me ficou na dúvida. Foi uma das poucas coisas que eu fiquei na dúvida. Foi o Sam revelou que o Isaiah tá vivo? Ou ele só, falou, teve esse cara que já morreu, mas que foi... Eu acho que ele não revelou, não.
seria arriscado pra vida dele saber que ele ainda tá vivo. Ia ter retaliação. Eu acho que ele só mandou fazer, tipo, como se ele ainda tá com o CPF cancelado, digamos assim. Mas no geral eu achei a conclusão daquela cena lá muito satisfatória. Antes que perguntem, não, eu não chorei, mas eu estava no momento bem feels mesmo. Só não cheguei a chorar, mas foi bem feels. Eu também não. Eu vi alguém comentando no meu Twitter que se você não chorou com aquela cena, você tá com o coração meio congelado. Eu falei, não tô congelado, só não chorei. Não foi tão assim, gente. Não era pra tudo isso, calma. Mas eu achei o arco dele bem feito, né? Bem introduzido. E ver que e ser introduzido por alguém que a gente conhece, que sabia, só que guardou essa informação, né? Que foi o Bucky. É interessante também. Eu achei interessante como foi introduzido, como uma coisinha que talvez não fosse crescer tanto, e no final ele cresce de uma importância no arco dele toda, né? Sim. Ele não foi só uma ponte pros questionamentos do Sam, ele teve um arco próprio ali e a conclusão foi boa. Vamos falar de Sharon Carter e Power Broker agora? Que acho que é a personagem mais polêmica, talvez, né? Que começa como uma pessoa que sofreu lá no Guerra Civil, desde então tava desaparecida, off the grid, né? Lá em Madripoor, e que finalmente a gente descobre que ela é a mercadora do poder. Mercadora do poder, E assim, eu gostei dela ser a mercadora, mas eu queria que eles tivessem tacado o que a gente chama de red herring, né? Alguém pra dar aquela despistada. Pra parecer que era outra pessoa? Real. Faltou dar uma pista falsa. Eles tentaram, mas não fazia sentido ser, que a gente vai comentar dela daqui a pouco, a Valentina Alegre de Fontaine. Ela foi tacada pra ser uma potencial, mas assim, se você repara as ações que mostraram da Sharon Carter ao longo da série, ela fazia mais sentido ser a Power Broker, na minha opinião. Então eu acho que talvez ela pudesse ter, dado alguma coisa pra revelação ser maior. Ela veio como essa personagem misteriosa, meio que... eles podiam ter se esforçado um pouco mais pra fazer essa pista falsa ali, parecer que era ela, que a revelação ia ser mais interessante. Mas a Valentina eu acho que vai ter uma outra função, baseada no quadrinhos e tal, a gente vai comentar dela daqui a pouquinho. Pra terminar de falar da Sharon, vamos lá. Você gostou da personagem ao longo do... Sim, ela teve poucas participações, né? Eu acho que também isso foi um pouco pelo fato de que ela tava gravando a outra série dela, né? Ela é a protagonista de The Resident, então, e ela teve sorte porque as duas séries estavam gravando na mesma cidade, então ela pôde gravar The Resident e aí pegar o Uber e ia gravar Falcão Soldado Invernal. Mas assim, eu gostei de ver que assim, ela tinha ficado com gosto amargo do que aconteceu lá em Guerra Civil, né, de ter saiu da SHIELD, foi pra CIA, depois da CIA foi expulso por ter entregado o escudo e tal. E eu vejo que ela vai ser uma coisa mais, estamos setando coisas pro futuro. É mais uma personagem que ficou ali bem aberto, a participação dela. E assim, a cena de luta dela lá no eu tô tentando lembrar o nome do coisa onde tem os containers. Docas? Eu só tô lembrando. As docas, A cena de luta dela lá nas docas é muito legal. Sim. Isso aí, pronto. Antes de a gente falar da Valentina, que a gente falou, eu acho melhor a gente falar do John Walker, porque os dois estão ligados. O John Walker, o Capitão América do governo, e do Lamar Hoskins, o Battlestar, né? Sim. Que é tipo o sidekick, né? Eles são como se fosse o Capitão América e o Soldado Invernal do governo, os novos. É isso. Dá pra ver nitidamente que era a vontade da série era isso, fazer esse espelhamento, né? Os dois serem a nova criação. A ideia deles foi... acho que a ideia que eles fizeram foi ser... Eles são os indicados pelo governo sem merecimento, pela nossa visão, mas sem ao mesmo poder, tempo... que vão servir como mártires, como representações, porque o povo precisa de um Capitão América. Mas que eles também querem... eles querem se mostrar à altura do símbolo. Sim, eles realmente se esforçam pra ser, né? Mas é que dá muita impressão pro Buck e pro Sam de estar apagando a história do Capitão América, né? Do Steve. Tá sendo substituído, é isso. Ele foi criado pelo governo, isso a gente tem que admitir. Ele foi criado por quem ele era, não foi criado pra ter um Capitão América.
Pra ser um símbolo, sim. Na verdade você pode falar até que a construção que o Steve teve lá em 1940 e pouco foi realmente para ser um símbolo, mas ele cresceu dentro desse símbolo e ele elevou a marca do símbolo, né? Uhum. Então, eles realmente tinham que correr atrás para merecer o símbolo. Sim. E é interessante como parece que o John Walker, ele tá no início muito com cara de que vai virar um vilão na temporada e acaba que não, né? Você vê que ele não é um vilão na história. Ele só tá realmente tentando ser o próximo Capitão América e ele carrega isso com algum respeito até, né? Pelo Steve e tal. Mas o Sam e o Buck veem isso como uma substituição da memória dele. E o Buck vê muito como, tipo, não era a pessoa que era pra estar aí. Também, né? E assim, e é legal que você vê, isso é mostrado no mesmo episódio em que o Lamar morre, mas ele só toma o soro porque o Lamar fala, isso só vai reforçar a pessoa que você é. Né? Você foi criado pelo governo pra matar as pessoas, mas você não é essa pessoa. Ele diz que o soro só potencializa quem você já é, né? E assim, se você for olhar, com o Lamar ali junto, ele era uma pessoa que tentava fazer o certo, talvez não da maneira mais certa, porque ele não foi treinado pra isso. Ele até tenta se alinhar, ele tenta fazer uma aliança ali, né? Na verdade, quem não quer é o Steve e o Buck que não querem. E aí depois disso é que ele vira. Então, se vocês não estão comigo, vocês estão contra mim, então não entrem no meu caminho, ele fala uma coisa assim, né? Tipo assim, não é que vocês estão contra mim, só não me interfere. Não entrem no meu caminho, ele fala. Tipo assim, e você vê que o momento que ele realmente ele mancha o legado do Capitão América, ele porque ele vira perdeu... a chavinha, né, quando o Lemar morre. Que é meio que ele perdendo uma das pessoas mais importantes pra ele, que é a bússola moral dele, né? Tanto que você vê que ele só tomou o soro porque o Lamar falou que você pode tomar que não vai tornar você mais do que você já é, não vai fazer você virar uma pessoa ruim. E por fim, a conclusão com a nova persona dele, de agente americano, você curtiu? Eu não sei, eu achei meio tosquinho ele vindo com escudo de latão, sei lá. Mas ali ele ainda... Ali foi ele tentando ser o Capitão América, né? O agente americano é mais aquela cena final. Onde ele tá de roupa preta, sim. Isso. Ficou aberto aí, né? E assim, eu gostei deles terem deixado ele como... Porque assim, você realmente acha que na hora que ele tá lá na ação final lá, que ele vai atrás da Carly, ele vai deixar o caminho cair, e você mostra que ele ainda tem as morais, ele não tá egoísta nisso. Ele cometeu um erro lá atrás, mas porque foi instinto, não porque ele é egoísta e ele só vai fazer o que ele quer, né? Ele abriu a mão de vingar a morte do melhor amigo pra salvar as pessoas, então tipo, ele não tá tão perdido assim, né? E eu gostei que eles deixaram ele como agente americano com essa possibilidade, tipo, pode ser que ele faça coisas ruins, pode ser que ele faça coisas boas, né? Então ele não é um herói, mas ele também não é um anti-herói, tá ali ainda pra pesar na balança aberto quando for usado de novo, né? Vamos ver o que vem por aí. E acho que isso também a gente pode falar da personagem que a gente tava falando, né? A Valentina Allegra de Fontaine, ou Condessa Valentina Allegra de Fontaine, ou Val, ou não chama ela de nada, porque ela não gosta. Achei ela apagadíssima e não tem muito o que comentar sobre ela. Eu gostei, pior que eu gostei, porque e eu acho muito, e eu acho que isso tem muito a ver com a atriz. Sempre esqueci o nome da atriz, vou ter que olhar aqui, peraí. Julia Louis-Dreyfus, que ela tem uma veia de comédia e ela consegue fazer uma veia de comédia não tão puxada pra comédia, mas que deu uma leveza pra personalidade Aquela cena dela conversando com o John Walker na primeira vez, né? É realmente engraçado. Tipo, me chama de Val, mas não me chama de Val e tal. Sim. E ela tem um carisma que ela consegue passar, na minha opinião. Não, isso sem dúvida, eu concordo, mas eu só achei a personagem muito... Foi explorado pouco, apareceu pouco, ficou aberto muita coisa, o que vão usar ela no futuro, e é isso. Sim, isso que é o ponto que eu acho que... Ela foi uma surpresa boa, ainda mais sendo a Julia como atriz, mas realmente eu acho que ela é uma personagem que precisa aparecer e voltar a ser explorada. Agora vamos falar da outra estrela da série que eu deixei mais pro final, porque ele também merece ser bem discutido sobre, que é o Zemo, né? O Barão Zemo. Você gostou dele na série? Gostei. Eu também, tipo, eu achei ele
bem explorado. Eu gostei que mostraram um outro lado da personalidade dele, né? Lá em Guerra Civil ele era muito certinho e tal. E aqui ele já tem ele já é mais leve, né? Ele já tá mais... Pô, ele tá com uma missão, mas ele se permite um pouco mais, né? E tanto que tem a famosa dancinha do Zemo. Estourou. E, tipo, eu não acho que essa personalidade um pouco mais aberta e livre que ele tem aqui destrói a que já teve, mas eu acho que ela só complementa. E eu só não gostei que ele tem do fim. Acho que o meu maior problema foi o fim dele. Dele pra balsa? Tipo, foi meio... eu gostei muito da cena, que é o tipo do Bucky com a arma e tal. Mas tipo, acabamos aqui, beleza, ele aparece uma cenazinha depois. Eu acho que talvez desse pra dar uma explorada um pouco maior nele ali. Ele vem e ajuda os protagonistas e meio que volta... Ou então, tipo, mas eu acho que talvez, tipo assim, ele pudesse ter explorado um pouco mais ali no 5º episódio. Talvez prendesse ele no começo do 6º, antes da batalha ali, final. E aí rola aquela coisa do final ali mesmo, de explosão. Mas assim, é um personagem que eu quero ver mais. Eu gostei que ele tá vivo pra poder ver mais. E a personalidade dele é legal. E eu quero muito mais ver ele com a máscara dele, né? Sim. A gente teve tipo uma cena só. Ele usa uma cena só nas docas, não. E com isso a gente também pode falar de Wakanda, né? Que veio junto, né? Os Wakandianos. Que eu acho que, tipo, se você pensa que o Zemo é uma pessoa importante pra Wakanda, no sentido de foi ele que matou o rei de Wakanda. O Chaka. Você pode pensar que eles também cuidaram do Bucky por um bom tempo, então acho que era obrigatória essa presença. Não tinha como eles não botarem o Wakanda ali no meio de alguma forma, né? Até por causa do envolvimento com o Lobo Branco, que talvez volte no futuro, tinha que aparecer ali alguns elementos. E assim, eu entendo muito o porquê de trazer as Dora Milaje, não trazer alguma pessoa mais importante, porque ainda mais agora com a morte do Chadwick, a gente não sabe como direito vai ser esse futuro. Então se eles trazendo uma Dora Milaje é mais... É uma forma de colocar a presença ali de Wakanda sem, né, trazer... Já que a gente não sabe como vai ser o 2. Inclusive trouxeram a Ayo, que é a Dora Milaje que tá com caramba, esqueci o nome com o Pantera Negra lá no Guerra Civil. Então, tipo, tem toda essa conexão. Por que ela tá ali? Então, isso eu acho que foi bem feito. E por fim, você gostou de que eles foram quem criaram a roupa do Capitão América? Já que a gente não tem mais eu achei bem interessante, porque, como eu falei, esse novo Capitão América ele é mais poderoso do que o Capitão América. Ele é a união dos dois, né? Então, não só é a união dos dois, como ainda tem essa roupa de Wakanda que torna ele mais poderoso ainda. Então, isso vai deixar as coisas bem interessantes. Eu também achei bem interessante. Ainda mais que agora a gente não tem mais Stark pra construir roupa, né? Verdade. Se você pensar, tipo assim, a roupa do Capitão América teve mão do Stark, do Howard, né? Stark. A maioria também teve alguma interferência do Tony, então... O Homem-Aranha já tava tendo roupa do Stark, então... Então, tipo, faz sentido mudar pra Wakanda, que é esse povo ultra tecnológico e tal, né? Sim. Então. Mas vamos falar agora do futuro rápido, porque a gente já falou bastante. Então, vamos lá. O Capitão América e o Soldado Invernal. A gente, pouco tempo depois que terminou a série, a gente teve a confirmação que o 4º filme do Capitão América tá começando a ser produzido. Então é praticamente certo que os dois vão voltar lá, né? E aí, agora com o Sam assumindo a posição mesmo dele, né? Sim. Então acho que ali não tem muito dúvida de que o futuro deles vai ser o próximo filme. Eu não sei se vai se chamar Capitão América 4, né? Acho que merecia um novo nome por ser outro. Sei lá, Capitão América... Eu não sei como poderia dar o subtítulo, mas sei lá. Thor virou Love and Thunder, então... Deve ter, eles devem colocar. O 4 é só temporário, né? Eu acho que assim, é confirmado que eles vão aparecer no 4. Talvez o Soldado Invernal apareça em Pantera Negra 2. Mas eu também não imagino ele aparecendo lá com uma, tipo, participação gigante, né? Acho que mais só pra ele talvez mudar e começar a assumir essa identidade de Lobo Branco. Os Apátridas, você acha que tem futuro ou acabou a história deles aqui? Pelo que indicou o fim da série, parece que acabou, né? Tipo, não consigo ver. Só se surgiu um novo membro que não apareceu e que vai ressurgir os Apátridas. Eu acho que eles eram bem pontuais, assim, pra essa série. Sim, acho que foi realmente pra ter o começo, meio e fim e tanto tal. é que, como a gente viu, né, a Carly era uma versão do Carl, eles já fizeram uma adaptação ali pro cinematográfico diferente do original, então parece que foi bem feito pra série e é isso, não vai ter... Não consigo ver
sendo usado pra mais alguma coisa. E o Isaiah Bradley e o sobrinho dele ali? Acho que é sobrinho na série, o Eli Bradley. Também não sei como poderiam usar, eles já têm já tiveram uma conclusão legal, né? Tiveram reconhecimento, o Isaiah, no caso, teve reconhecimento, talvez o Eli Bradley em alguma coisa. Sim, o Eli Bradley é quem eu aposto dos dois pra reaparecer, porque nos quadrinhos o Eli Bradley, né? Ele é o patriota dos quadrinhos. Então pode ser, ainda mais agora que a gente tá vendo, por exemplo, vai vir. Caramba, tô misturando DC com coisa aqui na minha cabeça. Peraí, como é que é o nome da menina? A Miss Marvel. A gente vai ter Miss Marvel mais pra frente no ano. E uma das coisas que a Miss Marvel fundou são os Jovens Vingadores. E o patriota do Eli Bradley é um membro dos Jovens Vingadores. Dos então Jovens Vingadores. Pode Tanto ser que o ele ator volte. que tá interpretando provavelmente vai se manter o mesmo, né? Então pode ser que volte. A Sharon Carter, Power Broker. Também não A tem gente sabe ideia. que ela vai ter que continuar essa história, né? Eles não vão deixar do jeito que eles terminaram. Eu imagino, assim, que o mais óbvio seria voltar no Capitão América 4, né? Mas, assim, pode ser que ela apareça em alguma outra série, ou... Igual, uma das especulações que eu vi muita gente fazendo é que ela era um Skrull ali. Então, se ela era um Skrull, pode ser que ela volte na série da Guerra Secreta. Mas se eu fosse apostar mesmo, Capitão América 4. Não teria muito outro lugar. Agora vamos falar do John Walker, o agente americano, e da Valentina Allegra de Fontaine. O único lugar que eu vejo John Walker voltando é ou com um papel pequeno em algum outro filme ou em Capitão América 4. Sim. Já a Valentina, acho que foi a Vanity Fair que soltou esse rumor, que originalmente ela ia aparecer primeiro em Viúva Negra, antes de aparecer em Falcão e Soldado Invernal. Só que acabou que Viúva Negra foi adiado em um ano, né, e ela acabou aparecendo primeiro na série. Eles falam que eles não sabem se ela vai aparecer ainda no filme. Então pode ser que ela... Mas eu consigo ver isso acontecendo, faria sentido a Valentina na Black Widow. Porque nos quadrinhos, uma das coisas que ela foi, além de agente da SHIELD e tal, ela foi uma espiã russa já, a Valentina. Então, ela tem essa pegada de espiã mesmo. Ela no quadrinhos, ela já foi de tudo. Finalmente de tudo. Ela já foi até Madame Hydra nos quadrinhos. Então, não se sabe o que pode fazer com ela. Mas eu imagino que talvez ela apareça em Viúva Negra. Sim. Antes, o último temos o que a gente pode falar é o Barão Zemo. Você acha que ele retorna ou vai ficar guardado? Ele tá lá engavetado, né? Dá pra retirar ele dessa gaveta a qualquer momento, então tem essa possibilidade. Se retirar, eu imagino que vai ser tipo uma cena talvez pequena em Capitão América 4, mas também eu acho que ia ser overuse do personagem, né? Estaria super usando. Mas eu imagino que ele vai ficar guardado por um tempo e mais pra frente eles tiram ele pra participações pontuais. Não vejo ele voltando por um papel assim, de grande relevância tão cedo. Sim. E por fim, esse aqui, pouca gente vai se perguntar por que eu coloquei ele aqui, mas o Joaquim Torres, né, o amigo do Sam lá, você acha que ele volta? Eu não consigo enxergar em que ele poderia ser usado. Ele tem alguma importância nos quadrinhos, né? Tem, é um motivo que eu até coloquei aqui. Nos quadrinhos, quando o Sam, ele se transforma em Capitão América, nos quadrinhos ele conhece um jovem chamado Joaquim Torres, que tem lá no quadrinho tem uma loucura lá de experimento com o Red Wing e tal, mas nos quadrinhos o Joaquim Torres se torna o Falcão 2. Ele vem pra substituir, né? Acabei de ver que é isso mesmo. E se a gente for olhar, tem aquela clássica, tem a cena no quinto episódio, no quinto episódio que ele vira pro Joaquim e fala, pode ficar com as asas. Então, tipo, pode ser que a gente veja ele lá em Capitão América 4 como o Falcão 2. Então, assim, ele é um personagem que talvez volte, ou talvez não, foi só tipo um easter egg mesmo. Mas considerando que ele tem um personagem nos quadrinhos, pode ser que ele tenha futuro. Foi tipo mais um teaser igual foi do Eli Bradley. Certo, e com isso a gente fecha Falcão e Soldado Invernal, ou Capitão América e Soldado Invernal, agora você pode chamar assim também. E a gente vai fazer então um debate bem rápido aqui, né? Com base nessas duas séries, o que a gente pode ter confiança para as várias novas séries que foram anunciadas? Eu, honestamente, gostei mais de Falcão do que de Wanda, pra ser bem sincero. Eu gostei mais do Falcão e Soldado Invernal do que do WandaVision. Eu recuperei a minha confiança, eu tinha ficado meio assim
com WandaVision por causa dos primeiros episódios. E esse eu gostei muito mais. Eu gostei do tempo de duração, 6 episódios. O quinto é um pouquinho filler. Ele tem um pouquinho de... Sei lá, ele parece um pouco arrastado e ele é um pouco maior. Eles tentam acrescentar muita coisa ali pra chegar no final. Esse episódio foi pra fechar algumas coisas, pra não ter que fechar todos os arcos no sexto. Sim, faz sentido. Eu consigo entender isso, mas ele ficou grande e meio arrastado, algumas coisas, mas dá pra entender. E eu gostei mais dele do que de WandaVision e eu acho que isso reacendeu minha confiança mesmo nos próximos, assim. O próximo agora é Loki, né? Eu acho que vai ser muito disso. A gente vai ter cada série vai ter um tom diferente e vai ser uma experiência diferente pra gente, sabe? Tipo, WandaVision é uma coisa com comédia, mas que trata de um assunto mais pesado. Esse trata de temas políticos e ao mesmo tempo que trata de problemas mais reais, né? Então, assim, Loki vai ser um crime thriller com relação a tempo. Então, tipo, cada um vai ter uma vibe. Vai ser comédia pra caramba também, né? Dá pra esperar a comédia do personagem. Se a Disney fizer com esse foco que ela tá tendo em fazer uma experiência que não vai ser de cinema, mas que busca ser próxima, eu acho que dá pra ter uma confiança, sim. Né? E o Kevin Feige, ele falou que algumas séries vão ser limitadas e outras podem ter segunda temporada, igual acho que Loki, a segunda temporada já tá em produção, por exemplo. Você acha que o WandaVision e Falcão e o Soldado Invernal precisam de outra temporada? Eu já vou dizer a minha resposta, eu acho que não. Eu acho que realmente acho que não. Vai explorar os filmes. Mas eu digo isso de muita coisa. Eu disse isso de The Last of Us e saiu 2 eu adorei. Tipo, se quiserem fazer, tem como? Dá pra fazer? Precisa? Não. Mas se fizer, bom também. Mas como eu acho que eles ainda são grandes players no universo no geral, eu acho que talvez voltar eles pros filmes seja melhor. Tipo Loki. Esse Loki... Eu acho que dá pra fazer, mas tipo, depois de filme. Tipo, depois do Capitão 4. Dá pra fazer uma segunda temporada? Dava pra explorar alguma coisa que ficou aberta do Capitão 4. Eu acho que seria interessante eles intercalarem assim, sabe? Não fazer série. E igual, o Loki eu vejo sai uma temporada e um filme, uma temporada e um filme. O Loki eu não vejo problema de ter uma série, porque, por exemplo, o Loki que a gente tava acompanhando morreu, e esse é um Loki de uma linha do tempo paralela, né? Sim. Então, ele não é uma coisa que talvez vão ter impactos no universo no geral, mas o personagem em si, ele não precisa estar ali, né? Pra impactar nos filmes. Então acho que ele ter uma segunda temporada não tem problema. Sim, né? Super teria. Agora a Wanda realmente não precisa, de todos aqui, desses dois, né? Não precisa mesmo de uma nova temporada. Mas Falcão e Soldado Invernal, o Capitão América e o Soldado Invernal daria pra fazer se quisesse fazer depois do filme, daria. Sim. Mas eu prefiro eles fazerem o filme, resolve a treta do filme e depois... Sim, talvez até deixem coisas abertas no filme pra resolver na série. Daria pra fazer também. É bom o estúdio Marvel todo tá trabalhando junto, não é mais a Marvel TV, não é mais lá a Netflix produzindo e aí tem que conversar estúdio com sei lá o que. É tudo Marvel Studios, então eles conseguem interconectar muito bem as coisas. Então tudo que tá tendo de conversa tá passando entre Kevin Feige e se precisar o Kevin Feige coloca a galera pra conversar e pronto. Sim. Né? E uma coisa só que eu acho que a gente pode comentar como as séries elas vão impactar os filmes, né? Mas como é que como é que a gente vai explicar esses desenvolvimentos que aconteceram na série nos filmes que foram impactados, mas não alienar quem honestamente não assistiu? Não tem como. Tipo, você vai fazer o que? Você vai fazer um resumo antes do filme pra... Né? Não tem como. Eu tipo, acho ou que você acompanha o universo Marvel e assiste as séries. Não vai ter como começar o Capitão 4 explicando anteriormente na série que você não assistiu na Disney Plus, aconteceu tal coisa. Não tem como, você tem que assistir e acabou. Se você não assistir, você vai ficar bem perdido mesmo. Eu imagino que assim, o máximo o que eles vão tentar fazer é colocar aqueles mini diálogos que lembram você. Um diálogo do Doutor Estranho conversando com a Wanda, falando você conseguiu destravar seus poderes agora que enfrentou o luto, que não sei o que, e blá blá blá. Eu acho que a gente já passou da fase da Marvel conseguir fazer um filme standalone, onde você conseguia assistir o filme standalone e por si só já bastava, sabe? Eu acho que a gente já passou dessa fase faz um tempo. Se a gente for olhar, olha como é que tá a treta pra você ver. O filme do Doutor Estranho vai ser impactado por WandaVision e pelo filme do Homem-Aranha. Capitã Marvel vai ser impactada por WandaVision e Miss Marvel. Então, tipo, tá tudo conectado. É uma coisa ligada a outra, impactando a outra, uma produção impactando a outra, não tem como você ver metade, né? Você não vai entender tudo. Eles vão tentar, tipo, amenizar um pouco
essa diferença, não tentar, tipo, deixar a pessoa totalmente alienada, mas vai ter coisa que a pessoa vai acabar perdendo, né? Por fim, tem alguma ideia que você queira ver ser explorada no formato de série no Disney Plus? Não que venha na minha cabeça agora. Eu tô só ansioso pelas próximas séries que estão vindo mesmo. O Arif mesmo. Tô querendo ver como que vai ser. Fica tranquilo que tem mais 4 séries só esse ano. Só esse ano tem muita coisa ainda. Então, tá tranquilo. Se eu fosse pedir alguma coisa, eu pediria pra fazer uma série da Quake, de Agents of S.H.I.E.L.D. e integrar oficialmente Agents of S.H.I.E.L.D. no universo. De volta, né? Mas assim, e o Kevin Feige já deixou em aberto, assim, falou que não temos planos por enquanto, mas não excluímos a possibilidade. Então, eu acho que poderia. Uma série da Quake, tá aí. Mas acho que a gente vai finalizar por aqui o episódio então, né, Renan? Isso. Porque ficou bem longo, acho que foi um dos mais longos que a gente já fez de novo. Provavelmente. Vai bater outro recorde aí. A gente vai para sugestões então? Bora lá, rapidão. Sugestões, seu guia nerd da semana. As minhas sugestões, eu vou sugerir Falcão e o Soldado Invernal. Eu assisti essa semana de segunda a sexta. Eu vi 2 episódios num dia. Eu não sei como que eu fiz. Eu sei que são 6 episódios e eu vi em 5 dias. Eu devo ter visto 2 em um dia. Acho que na quinta eu devo ter visto 2. E depois. E é muito bom. Como eu falei, eu já gostei até mais do que WandaVision. Eu gostei mais mesmo, de verdade. E eu entendo quem gosta mais de WandaVision também. Mas eu gostei bastante de Falcão e o Soldado Invernal. Da transformação do Sam em Capitão América. E enfim, é a minha recomendação da semana. Então tá lá na Disney Plus. Então eu vou fazer. Eu não vou recomendar a música nova do 21 Pilots, porque saiu, vai lá ouvir. Também. Não vou recomendar Lagum, também sai música direta. Eu vou recomendar 2 músicas que eu descobri essa semana, que não são novas. De gente que eu já falei. E eu já falei uma aqui, né? E a outra é famosaça, que eu conheci essa semana. Que é Lose You Now, da Lindsay Sterling com o Mako. Que se encaixa muito com o tema de WandaVision, né? Que a música fala sobre como manter uma pessoa, né? Manter com você uma pessoa que você perdeu. E encaixa perfeitamente. E a outra música que eu vou recomendar é Wasted on You, da banda da Evanescence. Que também eu acabei descobrindo eu descobri Lose You Now e acabei descobrindo essa música da Evanescence junto. Sim. E por fim eu vou recomendar um curta que tá disponível na Netflix, chama Dois Estranhos, que foi vencedor de melhor curta live action Oscar. E eu curti pra caramba, eu terminou o Oscar, eu vi a galera comentando, falei, vou assistir. E eu achei bem legal. Tá disponível na Netflix. Então tá aí as recomendações dessa semana. A gente vai finalizar por aqui com os avisos de sempre. Você pode seguir a gente, Irmandade Nerd Underline, Twitter e Instagram, Marlon Mariz Underline, Twitter e Instagram. Também tem o Marlon X Gamer no YouTube. Você pode me seguir no Twitter em Renan Chronicles, no Instagram e na Twitch como Renan P2. E me ajudar, se você quiser me apoiar na loja da Epic, na loja do Fortnite ou na loja do Rocket League, usando meu código de apoiador Renan P2. Isso aí. Valeu, gente, por ter assistido. A gente se vê por aí e até a próxima. Até.